A arquitetura da mente. Sigismund Shlomo Freud, nascido em 1856 em Freiberg, na Morávia, hoje parte da República Tcheca, foi um produto e, ao mesmo tempo, um catalisador das tensões de seu tempo. Sua vida começou em um contexto de transição, em uma família judaica com recursos modestos que se mudaria para Viena, o epicentro cultural e intelectual de um império austro-húngaro em plena efervescência, mas também em crescente antissemitismo. Essa condição de estar simultaneamente dentro e fora do estabelecimento cultural vienense forjou em Freud uma perspectiva única, uma sensibilidade para as correntes subterrâneas e as hipocrisias da sociedade burguesa. Sua identidade judaica, em um ambiente que frequentemente o via como um outro, sem dúvida influenciou sua disposição para desafiar ortodoxias e explorar os territórios marginalizados da experiência humana, conferindo-lhe a resiliência de um forasteiro intelectual. A formação de Freud como médico e neurologista na Universidade de Viena foi profundamente marcada pelo espírito científico positivista do século XIX, que buscava explicações puramente materiais e fisiológicas para todos os fenômenos. Ele foi um pesquisador dedicado, estudando desde as propriedades anestésicas da cocaína até a anatomia do cérebro de enguias. Contudo, foi seu encontro com Jean-Marty Charcot, em Paris, que provocou uma fissura em sua visão de mundo. Ao observar Charcot induzir e remover sintomas histéricos através da hipnose, Freud foi forçado a confrontar a realidade de que ideias e memórias, forças puramente psíquicas, poderiam ter um poder avassalador sobre o corpo. Esta experiência foi o ponto de inflexão que o desviou da neurologia pura para a investigação da psicopatologia, plantando a semente de uma ideia revolucionária, a de que as causas de muitos sofrimentos não estavam no cérebro físico, mas em uma geografia oculta da mente. O retorno a Viena marcou o início de sua colaboração com o respeitado médico Joseph Breuer, uma parceria que culminaria na publicação de estudos sobre a histeria em 1895. O famoso caso de Anna, tratada por Breuer, revelou que a verbalização de memórias traumáticas sob hipnose, o que a própria paciente chamou de limpeza de chaminé ou cura pela fala, poderia levar ao desaparecimento dos sintomas. Freud, no entanto, foi além. Ele percebeu que a hipnose era uma ferramenta limitada e a substituiu pela técnica da associação livre, encorajando os pacientes a falar sobre qualquer coisa que lhes viesse à mente. Foi nesse processo que ele começou a identificar os fenômenos da resistência, a força que impedia o acesso a memórias dolorosas, e da transferência, a projeção de sentimentos arcaicos sobre a figura do analista. Esses elementos se tornariam os pilares de sua nova ciência. Após o rompimento com Breuer, que se assustou com a ênfase crescente de Freud na sexualidade como fator etiológico das neuroses, Freud entrou no que ele descreveu como um período de isolamento esplêndido. Foi durante essa fase, no final da década de 1890, que ele empreendeu a mais corajosa de todas as suas investigações, sua autoanálise. Mergulhando em suas próprias memórias, sonhos e lapsos, ele descobriu em si mesmo os mesmos conflitos, desejos e hostilidades que observava em seus pacientes. Foi a partir dessa jornada interior, de uma honestidade intelectual brutal, que ele desenterrou os alicerces de suas teorias mais radicais, como o complexo de Édipo e a importância universal dos sonhos. Esse período de autoexame não foi apenas um ato de desenvolvimento pessoal, mas a forja metodológica da própria psicanálise. A vida de Freud, a partir da publicação de A Interpretação dos Sonhos em 1900, confunde-se com a história do movimento psicanalítico. Ele passou de uma figura solitária e controversa a líder de um círculo crescente de discípulos, como Carl Jung e Alfred Adler, com quem mais tarde também romperia em função de divergências teóricas. Freud era um pensador em constante evolução, revisando suas próprias teorias à luz de novas evidências clínicas e dos cataclismos históricos, como a Primeira Guerra Mundial, que o levaram a postular a existência de uma pulsão de morte. Sua fuga de Viena em 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, foi um capítulo final trágico e simbólico. O homem que dedicou a vida a expor os demônios interiores da mente humana foi forçado a fugir da barbárie exterior, morrendo em exílio em Londres, em 1939, mas deixando para trás um legado que redefiniria para sempre a nossa compreensão do que significa ser humano. O berço da palavra. O nascimento da psicanálise não foi um evento singular, mas um processo gradual de descolamento das ortodoxias médicas e filosóficas do século XIX.
Em uma era dominada pelo racionalismo e pelo materialismo científico, a ideia de que o sofrimento humano pudesse ter origens não visíveis, não mensuráveis e, acima de tudo, não conscientes, era profundamente subversiva. A psicanálise emerge, portanto, de uma insatisfação fundamental com as respostas que a neurologia e a psiquiatria da época ofereciam para os enigmas da histeria, das fobias e das obsessões. Freud, partindo do trabalho de Charcot e Breuer, percebeu que os sintomas não eram arbitrários ou meramente fisiológicos, mas sim formações de compromisso, mensagens cifradas de um conflito psíquico que ocorria em um nível profundo da mente, um território que ele viria a batizar de inconsciente. A pedra angular desta nova ciência foi, sem dúvida, a postulação de um inconsciente dinâmico. Antes de Freud, a noção de inconsciente existia na filosofia, mas era frequentemente vista como uma espécie de depósito passivo de ideias fracas ou não percebidas. Freud revolucionou este conceito, descrevendo o inconsciente não como um porão empoeirado, mas como uma arena fervilhante, habitada por desejos, pulsões e memórias reprimidas. A repressão, ou recalque, tornou-se o mecanismo central de sua teoria, uma força ativa que empurra para fora da consciência os conteúdos psíquicos considerados inaceitáveis, especialmente aqueles de natureza sexual ou agressiva. Esses conteúdos reprimidos, no entanto, não desapareciam, eles continuavam a exercer uma pressão constante, buscando expressão e encontrando-a de forma disfarçada nos sintomas neuróticos, nos sonhos, nos atos falhos e nos xistes. A transição da hipnose para a associação livre foi o passo metodológico decisivo que permitiu o acesso a esse universo oculto. Ao abandonar a sugestão hipnótica, Freud transferiu a autoridade do conhecimento do médico para o próprio paciente. A regra fundamental da psicanálise, dizer tudo o que vier à mente, sem censura, abriu uma via régia para o inconsciente, permitindo que as conexões ocultas entre as ideias viessem à tona. Foi ao escutar o discurso livre de seus pacientes que Freud começou a perceber padrões recorrentes, a identificar a lógica peculiar do processo primário que governa o inconsciente, uma lógica que não obedece aos princípios da contradição ou da temporalidade que regem o pensamento consciente. A análise não era mais sobre o médico encontrar um trauma, mas sobre criar as condições para que o próprio analisando pudesse construir e ressignificar sua história. Junto à associação livre, os conceitos de transferência e resistência solidificaram a prática clínica psicanalítica. Freud notou que seus pacientes, invariavelmente, começavam a direcionar a ele sentimentos intensos de amor, ódio, admiração ou desconfiança que não pareciam justificados pela relação real entre eles. Ele compreendeu que se tratava da transferência, a reedição, no aqui e agora da sessão analítica, de padrões de relacionamento forjados na infância com as figuras parentais. Longe de ser um obstáculo, a transferência tornou-se a ferramenta mais poderosa da análise, pois permitia que os conflitos mais arcaicos fossem vivenciados e elaborados em tempo real. A resistência, por sua vez, manifestada como silêncios, esquecimentos ou desvios de assunto, era vista como a força que protegia o recalque, e sua intensidade sinalizava a proximidade de um conteúdo psíquico particularmente sensível e importante. Assim, o nascimento da psicanálise representa uma mudança de paradigma radical na cultura ocidental. Ela propôs que o ser humano não é senhor em sua própria casa, que somos movidos por forças que desconhecemos e que a verdade sobre nós mesmos não é transparente, mas algo a ser decifrado. Ao desenvolver um método para escutar o não dito e interpretar as manifestações do inconsciente, Freud não apenas fundou uma nova disciplina terapêutica, mas ofereceu à humanidade um novo vocabulário para falar sobre o desejo, a angústia, a memória e a identidade. A psicanálise nasceu da coragem de levar a sério o que era descartado como irracional, transformando o sofrimento psíquico de uma falha moral ou biológica em uma narrativa complexa e cheia de significado. Um cânone da psique. A obra escrita de Sigmund Freud é vasta, complexa e se estende por quase meio século, refletindo uma mente em perpétua autoanálise e revisão teórica. Seus textos não são apenas relatórios clínicos ou tratados acadêmicos, são ensaios de uma extraordinária qualidade literária, nos quais Freud se revela um mestre da prosa alemã, utilizando metáforas da arqueologia, da mitologia e da guerra para tornar palpáveis os conceitos abstratos da vida psíquica. Ler Freud é acompanhar a construção de um edifício teórico monumental, onde cada nova obra adiciona um andar, reforça uma fundação,
por vezes, derruba uma parede para abrir uma nova perspectiva. Seu legado não é um dogma estático, mas o registro de um pensamento em movimento, uma jornada intelectual que se aprofunda progressivamente nos abismos da condição humana. Nos primórdios de sua produção, concentrada entre o final do século XIX e a primeira década do século XX, Freud estabeleceu os pilares de sua teoria. A Interpretação dos Sonhos, 1900, é a obra fundadora, onde ele apresenta a tese revolucionária de que todo sonho é a realização de um desejo e introduz a primeira tópica do aparelho psíquico, consciente, pré-consciente e inconsciente. Logo em seguida, em A Psicopatologia do Cotidiano, 1901, ele demonstra que o inconsciente se manifesta não apenas nos sonhos e nos sintomas, mas também nos pequenos erros do dia a dia, como os lapsos de fala e os esquecimentos. Com 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, ele desfere o golpe mais controverso em sua época, argumentando que a sexualidade não surge na puberdade, mas se desenvolve desde a primeira infância, através de fases oral, anal e fálica, chocando a moralidade vitoriana com a noção de uma sexualidade infantil perversa e polimorfa. A fase intermediária de sua obra, que se estende aproximadamente de 1910 a 1920, é marcada por um esforço de sistematização e aprofundamento teórico, no que ficou conhecido como a metapsicologia freudiana. Em artigos como O Sóbrio Narcisismo, Uma Introdução, 1914, As Pulsões e Seus Destinos, 1915, e Luto e Melancolia, 1917. Freud se dedica a descrever a arquitetura da mente em termos de suas instâncias, seus mecanismos de defesa, crucialmente, sua economia energética. Ele explora a dinâmica da libido, a energia da pulsão sexual, e como seu investimento em objetos externos ou no próprio eu determina a saúde e a patologia. É um período de grande sofisticação teórica, onde ele refina conceitos como o de eu ideal, a diferenciação entre o luto normal e a patologia da melancolia, e estabelece as bases para a compreensão dos conflitos psíquicos como uma luta entre diferentes forças e representações. A Primeira Guerra Mundial provocou uma virada sombria e profunda no pensamento freudiano, inaugurando a fase final de sua obra. A brutalidade e a escala da destruição o forçaram a questionar a primazia do princípio do prazer, que postulava que a psique busca fundamentalmente evitar o desprazer. Em Além do Princípio do Prazer, 1920, ele introduz a especulação audaciosa da existência de uma pulsão de morte, Thanatos, uma tendência inerente a todo ser vivo de retornar a um estado inorgânico e inanimado, que se oporia à pulsão de vida, Eros. Essa nova dualidade pulsional o levou a reformular completamente seu modelo do aparelho psíquico. Em O Ego e o ID, 1923, ele apresenta sua segunda tópica, a célebre estrutura tripartite composta por ID, o polo pulsional inconsciente, ego, a instância mediadora com a realidade, e superego, o herdeiro do complexo de Édipo, responsável pela consciência moral e pela culpa. Finalmente, em seus últimos trabalhos, Freud voltou seu olhar analítico para a sociedade, a religião e a cultura, aplicando suas descobertas sobre a psique individual para entender os fenômenos coletivos. Em O Futuro de uma Ilusão, 1927, ele analisa a religião como uma neurose obsessiva universal, uma tentativa de lidar com o desamparo infantil diante das forças da natureza e do destino. Em sua obra-prima sociológica, O Mal-Estar na Civilização, 1930, ele articula a tese de que existe um conflito irreconciliável entre as exigências pulsionais do indivíduo e as restrições impostas pela vida em sociedade, gerando um sentimento de culpa crônico e um mal-estar inescapável. Essas obras tardias consolidam Freud não apenas como o pai da psicanálise, mas como um dos mais agudos críticos da modernidade, cuja obra continua a nos interpelar sobre os custos psíquicos de vivermos juntos. A Via Régia para o Inconsciente. A Interpretação dos Sonhos, publicada na virada do século em 1900, não é apenas uma das obras magnas de Freud, mas o documento fundador da própria psicanálise. É neste livro denso e revolucionário que ele apresenta ao mundo a primeira prova sistemática da existência e do funcionamento do inconsciente. Para Freud, os sonhos não eram, como se acreditava, meros resíduos caóticos da atividade cerebral noturna ou premonições místicas.
Eram, ao contrário, uma produção psíquica de alta complexidade, uma via régia que conduzia diretamente aos desejos e conflitos mais profundos da alma humana. A tese central, audaciosa e elegante, é que todo sonho é, de forma disfarçada, a realização de um desejo, frequentemente um desejo reprimido na vida de vigília por ser considerado inaceitável. Para sustentar essa afirmação, Freud introduz a distinção fundamental entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente do sonho. O conteúdo manifesto é a narrativa bizarra e muitas vezes sem sentido que nos lembramos ao acordar. É a fachada do sonho. O conteúdo latente, por outro lado, compreende os pensamentos, desejos e memórias inconscientes que são a verdadeira matéria-prima do sonho. O que conecta os dois é um complexo processo que Freud denominou trabalho do sonho, Traumarbeit. Este trabalho é uma forma de censura psíquica que transforma o conteúdo latente, potencialmente perturbador, no conteúdo manifesto, mais palatável e enigmático, para proteger o sono e manter o recalque. Decifrar um sonho, portanto, é fazer o caminho inverso do trabalho do sonho, é realizar o trabalho de interpretação. O trabalho do sonho opera através de 4 mecanismos principais. O primeiro é a condensação, processo pelo qual múltiplas ideias e representações do conteúdo latente são combinadas e fundidas em um único elemento do conteúdo manifesto. Uma figura em um sonho pode, assim, representar simultaneamente o pai, um professor e um chefe, condensando em si diversas cadeias de associações. O segundo é o deslocamento, talvez o mecanismo mais crucial da censura. Ele consiste em transferir a intensidade psíquica de um elemento importante do conteúdo latente para um detalhe aparentemente insignificante do conteúdo manifesto. Aquilo que parece central no sonho é, na verdade, trivial, enquanto um detalhe periférico pode ser a chave para o desejo mais profundo. É por isso que os sonhos nos parecem tão estranhos e descentrados. O terceiro mecanismo é a consideração pela representabilidade, que se refere à tradução dos pensamentos abstratos e latentes em imagens visuais e concretas, a linguagem primária dos sonhos. Ideias complexas como rivalidade ou reconciliação são transformadas em cenas dramáticas, em uma espécie de encenação pictórica. Por fim, a elaboração secundária é um processo que ocorre mais próximo do despertar, tentando organizar o conteúdo manifesto em uma narrativa com alguma coerência, preenchendo lacunas e suavizando contradições, como uma tentativa do pré-consciente de impor uma lógica a um material fundamentalmente ilógico. É essa elaboração que muitas vezes nos engana, fazendo-nos acreditar que o sonho tem uma história linear, quando na verdade é um rebus a ser decifrado. Ao dissecar-se os próprios sonhos com uma coragem intelectual sem precedentes, especialmente o famoso sonho da injeção de Irma, e ao analisar os sonhos de seus pacientes, Freud não apenas criou um método de interpretação, mas validou toda a sua teoria do aparelho psíquico. Ele demonstrou que o inconsciente possui uma linguagem própria, regida pelo processo primário, e que a repressão é uma força ativa e constante em nossa vida mental. A interpretação dos sonhos, portanto, muito mais do que um manual para entender o que sonhamos. É a exposição detalhada da arquitetura e da dinâmica da mente, um livro que nos ensina a escutar os ecos de nós mesmos nos teatros noturnos de nossa própria alma, revelando que mesmo em nossas fantasias mais inescrutáveis, somos autores de uma narrativa que anseia por ser compreendida. A Raiz do Desejo. Publicado em 1905, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade é talvez o texto mais radical e controverso de Freud, aquele que mais chocou a sociedade vienense da época e que solidificou sua imagem como um pensador subversivo. Nesta obra, Freud ataca frontalmente 2 noções amplamente aceitas: a de que a sexualidade se resume à genitalidade e ao ato reprodutivo, e a de que ela surge apenas na puberdade. Em vez disso, ele propõe uma concepção expandida da sexualidade, identificando-a com a pulsão, trieb, em si, uma força somática constante que busca a satisfação e que está presente desde o nascimento. Para Freud, a sexualidade infantil não é apenas uma realidade, mas a matriz sobre a qual toda a vida sexual adulta será construída. O primeiro ensaio, As Aberrações Sexuais, inicia com uma desconstrução do que é considerado normal. Ao analisar as chamadas perversões, Freud argumenta que elas não são anomalias degenerativas, mas sim a manifestação de componentes da pulsão sexual que, na sexualidade considerada normal, são inibidos ou integrados em um ato final.
Ele demonstra que a pulsão sexual é composta por múltiplos elementos parciais, independentes em sua origem, e que o objeto sexual, a quem a pulsão se dirige, e o alvo sexual, o ato que busca a satisfação, não são inatos, mas construídos ao longo da história do sujeito. Isso o leva à conclusão de que a disposição para a perversão é uma característica universal da sexualidade humana, e não um atributo de uma minoria patológica. No segundo e mais famoso ensaio, A Sexualidade Infantil, Freud detalha o desenvolvimento psicossexual da criança, uma jornada que se desenrola em fases sucessivas, cada uma caracterizada por uma zona erógena predominante. A fase oral, centrada na boca e no ato de sugar, é a primeira forma de satisfação, onde o prazer está ligado à nutrição, mas logo se torna autoerótico. A fase anal, ligada ao controle dos esfíncteres, introduz temas de poder, controle, posse e perda. A fase fálica, centrada no interesse pelos órgãos genitais, é o palco do drama central do desenvolvimento humano, o complexo de Édipo. É nesse período que a criança desenvolve desejos incestuosos pela figura parental do sexo oposto e sentimentos de rivalidade para com a do mesmo sexo, um conflito cuja resolução, através da repressão e da identificação, será fundamental para a formação do superego e da identidade de gênero. A postulação de uma sexualidade infantil perversa e polimorfa foi a ideia mais explosiva. Perversa no sentido etimológico de que busca o prazer para além da função reprodutiva, e polimorfa, porque pode encontrar satisfação em múltiplas zonas do corpo e através de diversas atividades. A criança, para Freud, é um ser de puro desejo, e o processo de educação e civilização nada mais é do que a domesticação e a repressão dessa sexualidade anárquica, direcionando-a para os canais socialmente aceitáveis. As neuroses adultas seriam, em grande medida, o resultado de fixações ou regressões a essas fases infantis, quando o desenvolvimento psicossexual encontra obstáculos insuperáveis. O sintoma neurótico, assim, seria o negativo da perversão, uma satisfação sexual substituta e disfarçada. O terceiro ensaio, As Transformações da Puberdade, descreve como as pulsões parciais da infância são, idealmente, reorganizadas e subordinadas à primazia da zona genital durante a adolescência, permitindo o direcionamento da libido para objetos externos e a possibilidade de um relacionamento amoroso completo. No entanto, o legado dos três ensaios reside em sua desnaturalização radical da sexualidade. Freud nos mostra que nossa identidade sexual, nossas preferências e nossos desejos não são dados biológicos simples, mas o resultado de uma história complexa e contingente, marcada por conflitos, repressões e identificações. Ele nos legou a compreensão de que a sexualidade não é apenas uma parte de quem somos, mas a própria linguagem através da qual nossos primeiros laços com o mundo e com os outros são forjados. A Lei do Pai. Totem e Tabu, publicado em 1913, representa a primeira grande incursão de Freud no campo da antropologia e da psicologia social, uma tentativa ambiciosa de aplicar os insights da psicanálise para desvendar as origens da sociedade, da moralidade e da religião. A obra é um exercício de arqueologia psíquica, na qual Freud busca, nos costumes dos povos ditos primitivos, os ecos dos conflitos neuróticos que observava em seus pacientes em Viena. Ele parte de uma analogia fundamental, a de que a evolução da humanidade como um todo espelha o desenvolvimento psíquico do indivíduo. Assim, os tabus, os rituais e as crenças totêmicas das sociedades tribais seriam equivalentes às neuroses obsessivas e fobias de seus contemporâneos, revelando os mesmos mecanismos de desejo reprimido, culpa e formação de compromisso. O ponto de partida da análise freudiana são dois pilares das sociedades totêmicas: a proibição de matar ou comer o animal totem, considerado o ancestral sagrado do clã, e a proibição rigorosa do incesto, a exogamia forçada que proíbe relações sexuais entre membros do mesmo clã. Freud fica intrigado com a ambivalência presente na relação com o totem. Ao mesmo tempo em que é venerado e protegido, em ocasiões rituais específicas, o clã se reúne para matar e devorar o animal totêmico em uma refeição festiva. Para Freud, essa contradição só pode ser explicada pela presença de desejos hostis e reprimidos, análogos aos que encontrou no complexo de Édipo. A proibição do incesto, por sua vez, ecoa diretamente o tabu central da neurose individual. Para conectar esses dois tabus, Freud constrói um mito científico audacioso, uma hipótese sobre a horda primordial.
Ele postula que, nos primórdios da humanidade, os seres humanos viviam em pequenos grupos dominados por um pai tirânico e ciumento, que possuía todas as fêmeas e expulsava ou matava os filhos à medida que cresciam. Um dia, os filhos exilados, movidos pelo ódio ao pai que os privava do poder e das mulheres, mas também pela admiração, se uniram, mataram e devoraram o pai. Este ato primal de parricídio, segundo Freud, é o evento fundador da civilização. No entanto, após a satisfação do ódio, o amor e a admiração pelo pai retornaram, gerando um sentimento avassalador de culpa coletiva. É a partir dessa culpa que nascem as primeiras leis sociais. Para aplacar a culpa e evitar que a rivalidade entre eles destruísse o novo grupo, os irmãos estabeleceram os 2 tabus fundamentais. O totem, o animal sagrado que não podia ser morto, tornou-se o substituto simbólico do pai assassinado, uma forma de venerá-lo póstumamente. A proibição do incesto, por sua vez, garantia que nenhum deles tomaria o lugar do pai e possuiria as mulheres do clã, prevenindo a repetição do conflito original. A refeição totêmica periódica seria, então, uma reencenação ritualizada e comemorativa do ato libertador, mas também uma forma de partilhar a culpa e reforçar a identificação com o pai e a solidariedade entre os irmãos. A religião, a moral e a organização social teriam, assim, sua origem em um crime terrível e na subsequente tentativa de lidar com a culpa dele decorrente. Embora a historicidade do mito da horda primordial seja amplamente contestada pela antropologia moderna, a força de totem e tabu não reside em sua precisão factual, mas em seu poder simbólico como uma metáfora da condição humana. Freud nos oferece uma narrativa poderosa sobre como a civilização é fundada sobre uma renúncia pulsional, um ato de repressão coletiva. Ele sugere que no coração de toda lei e de toda moralidade existe um desejo proibido e uma culpa primordial. A figura do pai, internalizada como a autoridade do superego, continua a governar a vida psíquica do indivíduo civilizado, reeditando eternamente o drama edípico. A obra, portanto, estabelece que a psicanálise não é apenas uma teoria da mente individual, mas uma ferramenta para compreender as fundações ambivalentes e conflituosas da própria cultura. O impulso para a morte. Publicado em 1920, além do princípio do prazer, marca uma das mais significativas e sombrias reviravoltas no pensamento de Freud. Até então, sua teoria se baseava na premissa de que o aparelho psíquico é regido pelo princípio do prazer, uma tendência fundamental a buscar a satisfação, reduzir a tensão e evitar o desprazer. No entanto, observações clínicas e eventos históricos, particularmente a devastação da Primeira Guerra Mundial, começaram a apresentar a Freud fenômenos que essa premissa não conseguia explicar satisfatoriamente. Ele se deparou com a compulsão à repetição, a tendência inexplicável de certos indivíduos a repetirem experiências traumáticas e dolorosas, tanto em seus sonhos quanto em suas vidas, o que contradizia frontalmente a busca pelo prazer. A principal evidência que o intrigou veio das neuroses de guerra. Soldados que retornavam do fronte eram assombrados por pesadelos que recriavam, com uma fidelidade aterrorizante, os momentos de maior horror do combate. Esses sonhos não traziam nenhuma realização de desejo, apenas a repetição pura e angustiante do trauma. Da mesma forma, na clínica, ele observava pacientes que, em suas relações transferenciais e em suas vidas amorosas e profissionais, repetiam incansavelmente os mesmos padrões de fracasso e sofrimento que os haviam marcado na infância. Parecia haver uma força demoníaca na psique, uma compulsão que se impunha sobre o princípio do prazer, forçando o sujeito a reviver o desprazer. Para explicar essa compulsão à repetição, Freud especulou sobre sua função. Inicialmente, ele propôs que a repetição poderia ser uma tentativa do aparelho psíquico de dominar retroativamente um estímulo que foi excessivamente intenso e traumático. Ao repetir a situação em pequenas doses, de forma ativa em vez de passiva, a psique tentaria ligar a energia traumática que invadiu o sistema sem estar preparada, integrando-a, assim, controlando-a. Essa explicação, contudo, ainda parecia insuficiente para dar conta da natureza implacável e muitas vezes autodestrutiva dessa compulsão. Foi isso que o levou a dar um passo especulativo muito mais radical e a postular a existência de algo que estava além do princípio do prazer. Esse passo foi a formulação da hipótese da pulsão de morte, Thanatos. Freud propôs uma nova dualidade pulsional que reformularia toda a sua teoria. De um lado, estariam as pulsões de vida, Eros,
que englobam tanto as pulsões sexuais quanto as de autoconservação, e cuja tendência é a de unir, criar e preservar unidades cada vez maiores e mais complexas. Do outro lado, haveria a pulsão de morte, uma tendência fundamental de todo organismo vivo de retornar a um estado anterior, inanimado e inorgânico. Seria uma força silenciosa, entrópica, que trabalharia no sentido da desagregação, da dissolução e da aniquilação. A vida, nesse novo modelo, seria um desvio temporário e complexo no caminho para a morte, uma luta constante entre Eros e Thanatos. A compulsão à repetição seria, então, uma das manifestações mais puras da pulsão de morte, uma expressão de sua natureza conservadora de retornar a um estado anterior. No entanto, a pulsão de morte raramente se manifesta diretamente. Em um organismo saudável, ela é em grande parte desviada para o exterior, manifestando-se como agressividade, destrutividade e sadismo. Quando essa agressividade é voltada para dentro, contra o próprio eu, ela se manifesta como masoquismo e uma severidade excessiva do superego, podendo levar à melancolia e ao suicídio. Além do princípio do prazer, portanto, uma obra de fronteira, onde Freud se permite especular de forma aberta e corajosa sobre as forças mais fundamentais da vida. Ele introduz uma visão trágica da existência humana, concebida como um campo de batalha eterno entre as forças da união e da destruição, uma luta cujo resultado nunca está garantido. A gestão do conflito. Com a publicação de O Ego e o ID em 1923, Freud empreende a mais importante reformulação de seu modelo da mente, introduzindo a chamada segunda tópica do aparelho psíquico. Se a primeira tópica, consciente, pré-consciente, inconsciente, se baseava em um critério de acessibilidade à consciência, a nova estrutura tripartite, ID, ego e superego, propõe um modelo dinâmico, focado nas funções e nas relações de força entre diferentes instâncias psíquicas. Esta obra não invalida o modelo anterior, mas o complexifica, reconhecendo que partes do ego e do superego são também inconscientes. O objetivo de Freud era criar um mapa mais preciso da mente, capaz de explicar a complexidade dos conflitos psíquicos e o papel central da culpa e da angústia na vida humana. O ID, em alemão, o isso, é a instância mais primitiva e original da psique, o polo pulsional. É inteiramente inconsciente, um caldeirão de excitações fervilhantes que busca a descarga imediata, sem qualquer consideração pela realidade externa. O ID é regido exclusivamente pelo princípio do prazer, não conhece a negação, a lógica ou a moralidade. É a reserva fundamental da energia psíquica, a libido, e contém todas as moções pulsionais herdadas e reprimidas. Representa as exigências do corpo na mente, sendo a fonte de todos os nossos desejos mais básicos e irracionais. É o ponto de partida de todo o desenvolvimento psíquico, a partir do qual as outras instâncias se diferenciarão. O ego, em alemão, Ich, o eu, emerge do ID a partir do contato com o mundo externo. É a instância que assume a tarefa de mediadora entre as exigências do ID, as imposições da realidade e os mandatos do superego. O ego é regido pelo princípio da realidade, que busca adiar a gratificação e encontrar formas socialmente aceitáveis e seguras para satisfazer as pulsões do ID. Ele é o responsável pelas funções conscientes como a percepção, o pensamento, a memória e o controle motor. No entanto, uma parte significativa do ego é inconsciente, especialmente os mecanismos de defesa, como a repressão, a negação, a projeção, que ele utiliza para se proteger da angústia gerada pelos conflitos. O ego, na famosa metáfora de Freud, é como um cavaleiro que tenta domar a força muito superior de seu cavalo, o ID. O superego, em alemão, Veriche, o sobre-eu, é a última instância a se desenvolver, formando-se a partir da resolução do complexo de Édipo. Ele é o herdeiro das figuras parentais e das autoridades que as sucederam, professores, líderes, internalizando suas proibições e ideais. O superego tem duas faces: a consciência moral, que pune o ego com o sentimento de culpa quando ele cede às tentações do ID, e o ideal do ego, que estabelece os padrões e as aspirações que o ego deve seguir. Grande parte do superego é inconsciente, e sua severidade muitas vezes não corresponde à severidade real dos pais, mas sim à intensidade da agressividade da própria criança que foi internalizada e voltada contra o seu ego. É a voz da cultura dentro de nós, o juiz interno que nos observa, critica e nos faz sentir culpados. A vida psíquica, neste novo modelo,
é concebida como um drama incessante. O ego está em uma posição de tripla servidão, precisa servir aos impulsos do id, aos imperativos do superego e às exigências da realidade. A angústia não é mais vista apenas como resultado da libido reprimida, mas como um sinal de perigo emitido pelo ego quando se sente ameaçado por uma dessas três frentes. A saúde mental, portanto, não é a ausência de conflito, mas a capacidade do ego de mediar essas forças de forma eficaz, encontrando um equilíbrio dinâmico entre o desejo, a moral e a realidade. O ego e o id oferece, assim, uma visão profundamente conflituosa da subjetividade, onde ser um eu é uma conquista precária e contínua, uma negociação interminável no coração da nossa própria mente. O indivíduo na multidão. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, Freud expande sua análise do psiquismo individual para o complexo domínio dos fenômenos coletivos. Intrigado pela forma como indivíduos aparentemente racionais podem se comportar de maneira primitiva e irracional quando imersos em uma multidão, ele busca uma explicação psicanalítica para a psicologia dos grupos. A obra é uma investigação profunda sobre os laços libidinais que unem os membros de uma massa e os conectam a um líder, argumentando que a chave para entender o comportamento grupal reside na mesma dinâmica de identificação e investimento afetivo que molda a mente individual. Freud inicia sua argumentação dialogando com os teóricos da psicologia das massas, como Gustave Le Bon, que descreveram as características da multidão, a perda da autonomia individual, a intensificação das emoções, a sugestionabilidade elevada e o rebaixamento do comportamento intelectual a um nível quase primitivo. No entanto, Freud critica esses autores por se limitarem a descrever o fenômeno sem explicar sua causa subjacente. Para ele, a pergunta fundamental, que força é capaz de aglutinar tantos indivíduos, fazendo-os sentirem-se, pensarem e agirem como uma unidade coesa? A resposta, previsivelmente, ele a encontra na libido, a energia das pulsões de vida. O conceito central que Freud desenvolve é o de identificação. Ele postula que o que acontece em um grupo organizado, como a igreja ou o exército, é que cada indivíduo estabelece um duplo laço libidinal. Por um lado, cada membro do grupo substitui o seu ideal do eu pela figura do líder. Em outras palavras, eles colocam o líder no lugar que deveria ser ocupado por seu próprio ideal de perfeição e se submetem a ele. O líder se torna objeto de amor e admiração, e sua vontade passa a ser a vontade do grupo. Esse processo de colocar um objeto no lugar do ideal do eu é o que Freud chama de enamoramento ou hipnose, explicando a devoção cega e a perda do senso crítico que caracterizam os membros de uma massa. Por outro lado, em consequência desse primeiro laço vertical com o líder, estabelece-se um laço horizontal entre os membros do grupo. Como todos amam e idealizam o mesmo objeto, o líder, eles se identificam uns com os outros. Eles se veem como iguais perante o líder amado, o que gera sentimentos de camaradagem, solidariedade e pertencimento. Essa identificação mútua é o que suprime o narcisismo individual e as hostilidades que normalmente existiriam entre as pessoas. Dentro do grupo, as diferenças são apagadas em favor de uma identidade coletiva, unida por esse afeto compartilhado. O grupo, portanto, funciona como uma reedição da horda primordial, com o líder no lugar do pai primevo, amado e temido por todos. A análise de Freud revela o poder regressivo da massa. Ao se entregar ao grupo, o indivíduo abdica de seu ego e de seu superego individual em favor da coletividade. A consciência crítica é suspensa, e as repressões que governam o comportamento civilizado são enfraquecidas, permitindo a emergência de impulsos mais primitivos e inconscientes, herdados da horda. A obra se torna, assim, uma profunda advertência sobre os perigos da psicologia de grupo, especialmente em uma era que veria a ascensão dos movimentos totalitários. Freud nos mostra que a necessidade de pertencimento e a tendência a se submeter a uma figura de autoridade são forças psíquicas poderosas, capazes de levar tanto a atos de grande solidariedade quanto às maiores atrocidades. A civilização, ele sugere, depende da frágil capacidade do indivíduo de sustentar a tensão de sua própria singularidade diante do canto de sereia da massa. O preço de viver junto. O mal-estar na civilização, escrito em 1930, no período de incerteza entre as duas guerras mundiais, é a obra mais filosófica e pessimista de Freud. Nela, ele estende sua lente psicanalítica para a totalidade da experiência humana em sociedade,
fazendo um diagnóstico sombrio sobre a relação entre o indivíduo e a cultura. A questão central do ensaio é porque, apesar de todos os avanços tecnológicos e científicos que deveriam nos trazer felicidade, os seres humanos permanecem tão profundamente insatisfeitos e atormentados. A resposta de Freud é devastadora. Existe um antagonismo fundamental e irreconciliável entre as exigências da pulsão e as restrições impostas pela civilização. O mal-estar não é um acidente ou uma falha a ser corrigida, mas o preço inescapável que pagamos para vivermos juntos. Freud inicia a investigação explorando o propósito da vida humana, que, segundo o princípio do prazer, seria a busca da felicidade, entendida como a ausência de dor e a vivência de intensos sentimentos de prazer. No entanto, o mundo parece conspirar contra essa busca. Somos ameaçados pelo nosso próprio corpo, fadado à decadência e à morte, pelo mundo externo, com suas forças destrutivas e implacáveis, e, de forma mais dolorosa, por nossos relacionamentos com os outros. Para nos proteger desse sofrimento, a civilização cria leis, instituições, tecnologias e normas. Ela nos oferece segurança, ordem e a possibilidade de cooperação. Contudo, essa proteção tem um custo psíquico altíssimo, a renúncia pulsional. A civilização, para se sustentar, exige que os indivíduos controlem e reprimam suas pulsões mais poderosas, especialmente as sexuais e as agressivas. A liberdade sexual é restrita a canais específicos, como o casamento monogâmico, e a agressividade é coibida por leis e internalizada como autoridade moral. A civilização funciona através da sublimação, o desvio da energia pulsional para atividades socialmente valorizadas, como o trabalho, a arte e a ciência. O problema, segundo Freud, é que essa renúncia nunca é completa ou satisfatória. As pulsões reprimidas continuam a pressionar por satisfação, e a restrição gera uma frustração crônica, que é a fonte principal do nosso mal-estar. Somos, por natureza, criaturas que buscam a satisfação irrestrita, forçadas a viver em uma estrutura que exige a nossa constante autonegação. O mecanismo pelo qual a civilização impõe esse controle é a internalização da agressividade através da formação do superego. Ao renunciar a expressar sua agressividade contra os outros, especialmente contra a figura de autoridade paterna, o indivíduo a volta contra seu próprio ego. O superego se torna, assim, uma instância interna sádica e vigilante, que gera um sentimento de culpa constante. A culpa, para Freud, é o problema mais importante do desenvolvimento da civilização. Ela pode ser inconsciente, manifestando-se como um mal-estar difuso ou uma necessidade de punição. Quanto mais civilizados e morais nos tornamos, mais rigoroso se torna nosso superego, paradoxalmente, mais culpados nos sentimos. A civilização, portanto, nos aprisiona em um ciclo vicioso de renúncia e culpa. No final do ensaio, Freud, influenciado por sua teoria da pulsão de morte, descreve a história da civilização como a luta eterna entre Eros e Thanatos. Eros busca unir os indivíduos em laços libidinais cada vez maiores, criando famílias, comunidades e nações. Thanatos, a pulsão de morte, trabalha em sentido contrário, buscando destruir esses laços e levar o indivíduo de volta ao isolamento, em última instância, à aniquilação. A civilização é o campo de batalha dessa luta titânica. O mal-estar é o sintoma dessa guerra sem fim travada dentro de cada um de nós. A questão final que Freud deixa em aberto, e que ressoa com uma urgência assustadora até hoje, é se Eros conseguirá se afirmar contra seu adversário igualmente eterno, ou se a pulsão de destruição nos levará à autoaniquilação. A ferida narcísica. A importância da obra de Freud transcende em muitos limites da prática clínica da psicanálise. Seu legado representa uma das mais profundas revoluções no pensamento ocidental, comparável em seu impacto às de Copérnico e Darwin. Assim como Copérnico nos mostrou que a Terra não é o centro do universo e Darwin que o ser humano não é uma criação divina separada do reino animal, Freud nos infligiu a terceira grande ferida narcísica, a descoberta de que o eu não é senhor em sua própria casa. A afirmação radical de que somos governados por um inconsciente dinâmico, por forças e desejos que escapam ao nosso controle e conhecimento, desmantelou a imagem do homem como um ser puramente racional e autotransparente, uma imagem que era o pilar do iluminismo e da modernidade. Freud nos legou, antes de tudo, uma nova linguagem para a alma. Conceitos como inconsciente, repressão, libido, complexo de Édipo, ego,
ID, superego, narcisismo e pulsão de morte não são meros termos técnicos. Eles se infiltraram em nosso vocabulário cotidiano e se tornaram ferramentas indispensáveis para a autorreflexão e para a interpretação da cultura. Ele nos ensinou a procurar significado no que antes era descartado como lixo psíquico, nos sonhos, nos lapsos de fala, nos xistes, nos sintomas. Ele nos mostrou que não há nada de arbitrário na vida psíquica. Tudo, desde a escolha de um parceiro amoroso até uma piada aparentemente inocente, está sobredeterminado por uma complexa rede de significados inconscientes. Sua obra inaugurou uma nova hermenêutica do sujeito. O impacto de suas ideias se estendeu de forma avassaladora para além da psicologia, transformando permanentemente o cenário das ciências humanas e das artes. A crítica literária, por exemplo, nunca mais foi a mesma após Freud, ganhando ferramentas para analisar as motivações inconscientes dos personagens e as estruturas simbólicas das narrativas. A história da arte passou a investigar o processo criativo como uma forma de sublimação e expressão de conflitos reprimidos. A filosofia, a sociologia e a teoria política se viram forçadas a confrontar a dimensão irracional da ação humana, o papel da agressividade na vida social e a natureza conflituosa da civilização. O surrealismo, em particular, abraçou abertamente a psicanálise como método para liberar o poder criativo do inconsciente. Freud, em essência, abriu um continente inteiro para a exploração intelectual. Claro, a obra freudiana não está isenta de críticas e controvérsias. Ela foi e continua a ser atacada por sua suposta falta de falseabilidade científica, por seu caráter pansexualista, por seu falocentrismo e por uma visão da feminilidade que muitos consideram problemática. No entanto, julgar Freud apenas pelos padrões da ciência empírica atual é talvez perder o ponto fundamental. Sua obra não é tanto uma ciência preditiva, mas uma poderosa teoria interpretativa sobre o significado da experiência humana. As críticas, mesmo quando válidas, não diminuem a magnitude de sua contribuição. Pelo contrário, atestam a vitalidade de um pensamento que continua a gerar debate, a provocar e a inspirar novas linhas de investigação, incluindo aquelas que se definem em oposição a ele. A relevância duradoura de Freud reside em sua coragem de olhar para os aspectos mais sombrios, contraditórios e desconfortáveis da natureza humana. Ele nos confrontou com a realidade de nossa sexualidade infantil, nossa agressividade inerente, nossa bissexualidade constitutiva e nosso desejo de morte. Ele nos ensinou que o sofrimento não é algo a ser simplesmente eliminado, mas uma narrativa a ser escutada e decifrada. Ler Freud hoje não é buscar respostas definitivas ou dogmas inquestionáveis, mas engajar em um diálogo com um pensador que ousou fazer as perguntas mais difíceis sobre quem somos. Sua obra permanece como um espelho que, embora às vezes distorcido e difícil de encarar, continua a refletir as profundezas inquietantes e fascinantes da nossa própria psique.